Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo estejam com todos, amém? E eu quero dizer para você que essa noite nós vamos falar da esperança do chamado. E chamado fala de chegar no lugar que foi preparado para você. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, lá em Efésios, capítulo 1, versículo 15. Diz assim: por esse motivo também eu tenho ouvido falar da fé no Senhor Jesus Cristo, que existe entre vós, e do vosso amor fraternal para com todos os santos. Não cesso de dar graças por vós, recordando-me de vós em minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro ainda para que os olhos dos vossos corações sejam iluminados, para que saibais qual é a real esperança do chamado que ele vos fez. Quais são as riquezas da sua glória, da sua herança nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua potentosa força. Esse mesmo poder que agiu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e entronizando à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de toda potestade e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa ser pronunciado, não somente nesta era, mas da mesma forma que há de vir. Também sujeitou tudo o que existe debaixo dos seus pés, e o designou cabeça sobre absolutamente tudo o que há, e concedeu à igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que satisfaz tudo quanto existe em toda e qualquer circunstância. Aleluia! Quando eu li esse texto, eu li por várias vezes, e a gente já ouviu esse texto aqui várias vezes, e não tem como falar de revelação sem a gente mergulhar profundo nessa palavra, nessa oração de Paulo. E quando eu perguntava para Deus, eu falei assim: e aí, Deus, agora ficou difícil. O que o Senhor quer falar com o seu povo? Eu preciso que o Senhor me fale, eu preciso que o Senhor me mostre, eu preciso que o Senhor me faça alcançar o entendimento do novo, daquilo que o Senhor tem para a sua igreja nesse tempo. E eu quero dizer para vocês que quando nós falamos de esperança do chamado, não tem como esquecer de algumas coisas que a palavra nos ensina, não tem como deixar de olhar para a vida de alguns homens, não tem como deixar de olhar para pessoas que estão escritas aqui como referência, que viveram um chamado e completaram esse chamado. Nós sabemos que chamado tem a ver com ministério, nós sabemos que chamado tem a ver com vocação, nós sabemos que chamado da parte de Deus tem a ver com Deus te convocar para algo. E existem alguns chamados que são liberados para a igreja. O primeiro chamado que é liberado para a igreja é o chamado para a salvação. Todo chamado começa na cruz do Calvário. Todo chamado, ele te remete à cruz. Não existe chamado sem passar pela cruz. Não existe chamado sem você olhar para Jesus e ter que morrer para você, para que você seja uma nova criatura. O chamado de Deus, ele é perfeito. Perfeito como? Quando você se deixa ser posto em Jesus, depois que você passa pela cruz. Eu vejo na Bíblia alguns homens que foram chamados, e hoje o dia inteiro a minha cabeça martelou sobre a vida de Abraão. Não tem como falar de chamado sem lembrar do homem que Deus chamou para começar alguma coisa na terra, sem lembrar de um homem que é chamado de pai da fé, sem lembrar de um homem que Deus chamou para começar toda a história. Nós sabemos que o homem caiu do Éden, e a humanidade, ela viveu segundo os seus preceitos, segundo a sua vontade, segundo a sua maneira de andar. Deus ainda conduziu Adão, Deus ainda conduziu Eva, Deus ainda conduziu Caim e Abel. Só que o pecado que tinha entrado na humanidade começou a porrocar a história que Deus tinha criado para o homem. Eu sei que tem muita gente aí, eu ouvi falar, tá, irmãos? Eu não estou assistindo, mas eu ouvi falar que tem gente assistindo a novela Gênesis.
diz que o negócio está massa. Então, se você quer assistir uma novela, assista Gênesis. E se você quiser saber o que vai acontecer no próximo capítulo, leia o livro de Gênesis. Você quer saber como é que vai ser o final da novela Gênesis? Leia o último capítulo de Gênesis. Eu acho legal isso, que essas novelas que falam da Bíblia, você pode saber o próximo capítulo. Então não tem segredo nenhum. É só você ler a Bíblia. Só que tem gente que não gosta de ler a Bíblia, né? Tem gente que gosta de ouvir um monte de história. Tem gente que gosta de ver um monte de gente pregando. Mas leia a Bíblia. Quando você lê a Bíblia, você está lendo Jesus. Você está entendendo isso? Quando você lê a Bíblia e você para de olhar para ela como um livro de história, e você começa a entender que a própria palavra manifestada, encarnada, que está registrada aqui, é o próprio Cristo, as coisas começam a ficar diferentes. Então presta atenção. Lá no livro de Gênesis vai dizer, no capítulo 12, eu vou ler com vocês. Vai falar algumas coisas e nós vamos começar a compartilhar aquilo que Deus ministrou aos nossos corações. A Bíblia vai dizer que então o Senhor veio a Abrão e lhe ordenou: saia da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai e dirige-te à terra que eu indicarei. Eis que farei de ti um grande povo, eu te abençoarei, engrandecerei teu nome, serás tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Por teu intermédio abençoarei todos os povos da face da terra. Versículo 4, a primeira parte diz assim: então partiu Abraão como orientava o Senhor. Chamado é carreira. O chamado não é simplesmente alguma coisa que Deus falava assim: eis que te digo, meu filho, você vai ser. Ei, o dia que Deus te escolheu no ventre da sua mãe, Deus te designou para uma coisa muito maior do que os seus olhos imaginam. Talvez você está achando que o seu chamado começou quando você chegou no culto e você falou assim: ei Deus, eu estou aqui. Deus usou alguém para falar com você. Ei, o seu chamado começou quando você ainda estava no ventre da sua mãe, e os seus ossos eram feitos no secreto, e ninguém sabia o que ia sair dali, e de repente Deus te disse: você é meu. O chamado de Deus para o homem começa ali. Davi fala sobre isso no Salmo 119 e no Salmo 139. Deus, quando chamou Jeremias, ele fala: ei Jeremias, eu escolhi você desde o ventre da sua mãe. Sabe qual é o problema de muitas pessoas? Se esquecem do Deus que te chamou quando você ainda não era ninguém. Sabe por quê? Você vai entender algumas coisas. Eu disse que chamado é carreira. E se a gente olhar para um ambiente corporativo, o que é um plano de carreira? Toda empresa tem um padrão. Toda empresa tem um padrão de qualidade para aqueles que entram nela, para que ele possa subir os degraus da qualidade e alcançar patamares mais altos, não tem? Nós temos aqui, graças a Deus, nós temos na nossa igreja supervisores. Nós temos pessoas que cresceram, nós temos pessoas que ainda vão crescer, nós temos pessoas que a porta vai te encontrar por esses dias ainda. Amém? Você crê nisso? Então você está aqui comigo? Então presta atenção. Vou usar um exemplo ali do Braulio. Posso, Braulio? Braulio, eu e Braulio, a gente trabalhou na mesma empresa por muito tempo. Braulio entrou na Coca-Cola de promotor, não foi, Braulio? Promotor é aqueles caras que arrumam lá no supermercado. Aí quando ele está terminando de arrumar, você pega um refrigerante, ele olha para trás e fala: meu Deus, já pegaram. Aí o Braulio tinha que ir lá pegar e botar o refrigerante de novo. Por quê? Porque ele tinha um padrão que a empresa designou para ele, que ele tinha que deixar tudo ok no supermercado. Um dia, Braulio foi promovido de promotor para vendedor. Sabe por quê? Porque alcançou o padrão de qualidade no primeiro degrau. Subiu mais um. Braulio foi vendedor por muito tempo. Um dia, Deus disse aqui nesse lugar: eu vou te colocar num lugar mais alto. Talvez Braulio nem esperava, nem imaginava. Aí sabe o que Deus fez? Eu lembro disso, ele tinha voltado de férias, não foi, Braulio? Teve uma reuniãozona lá, comida, suco, coxinha, refrigerante. Deus estava naquele lugar, irmãos. Oh, aleluia! Pensa, uma festa completa, todo mundo esperando uma reunião, e de repente, alguém fala bem assim: nós vamos promover alguém. Todo mundo falou: opa, quem vai ser promovido? E de repente, alguém chama
Braulio pelo nome. O Braulio foi promovido. Daqui uns dias ele chega na gerência total, né, Braulio? Em nome de Jesus. Nós estamos crendo nisso aí. Mas preste atenção. Alcançou padrões de qualidade. E uma palavra que tinha sido liberada o levou a um lugar mais alto. E alguém o chamou pelo nome. Preste atenção. O dia que Deus ele sonha com você, Deus ele não errou de pai, Deus não errou de mãe, Deus não errou de família, Deus não errou de parentela, Deus não errou de bairro, Deus não errou de igreja. O problema é que na maioria das vezes, nós que saímos do caminho que Deus tem para nós e achamos assim, por que comigo? Por que para mim é assim? Por que eu nasci nessa família? Por que eu tenho esse pai? Por que eu tenho essa mãe? Presta atenção, o dia que Deus te chamou no ventre da sua mãe, Deus começou uma carreira para você, que talvez agora você não entende, mas o dia que você chegar no lugar que foi proposto para você, as coisas que foram propostas para você, vão começar a se manifestar e você vai dizer, agora eu entendi. Não é hoje, não é amanhã, tem um dia, tem um lugar, e tem pessoas específicas, que Deus vai usar a sua vida, para poder se relacionar com elas, e atraí-las para Ele. Ser chamado por Deus para alguma coisa, é ser chamado para um padrão. E um padrão de qualidade de Deus, ele é excelente. Porque o padrão de qualidade de Deus é o próprio Cristo. Não tem como você viver um chamado sem Cristo. Não tem como você viver um chamado sem o Espírito de Deus. Você pode até tentar, mas vai dar errado. Você já viu pessoas que tentam e não conseguem fazer nada e não chegar a lugar nenhum? Não é porque você não serve para o Evangelho ou para o corpo de Cristo, é porque talvez você está no lugar errado. Chamado fala de características. O chamado é uma carreira que Deus propôs para o homem. Não é você que diz para Deus, ei Deus, eu quero ser assim. Deus já disse, mas eu já tenho uma história para você. Teve uma vez que Deus falou comigo assim, você vai ser pastor. Eu falei, não quero. Quero isso não, Deus. Eu quero outra coisa. Tem ministério mais legal, Deus. Tem coisa mais bacana para fazer. Geralmente, todo mundo que é chamado para algo específico, foge do chamado. Você quer um exemplo disso? Moisés fugiu, tinha sido chamado por Deus para ser aquele que tiraria o povo dele do Egito, e seria aquele que iria conduzir o seu povo a um lugar. E presta atenção, todas as vezes que as pessoas que são chamadas por Deus começam a ser apresentado a homens, sinais acompanham a vida dessa pessoa. Você quer saber qual é o seu chamado? Alguns sinais vão se manifestar durante a sua vida. Moisés, quando nasceu, foi colocado sobre o quê? Sobre as águas. Moisés nasceu num período que todo mundo tinha que morrer. Quem viveu? Moisés. O chamado, ele é acompanhado de sinais, ele é acompanhado de livramentos, ele é acompanhado de provação desde o começo. Então você não está passando prova agora. Talvez tem coisas que você não viu antes, que Deus já te livrou, que Deus já te guardou, que Deus já te preservou. O chamado, ele é muito maior do que você imagina. O chamado, quando você entende, ele está ligado a propósito, a aliança. Moisés, quando foi chamado por Deus, Deus pega esse cara, encontra com ele no meio de um matinho pegando fogo, chamado sarça. Ele se impressiona com aquilo e Deus começa a falar com ele. E a primeira coisa que ele fala assim, Deus, voltar lá, eu sou pesado de língua. Deus falou, não tem problema não, vou mandar um camarada com você, Arão. Você fala para Arão e Arão fala para o povo. Imagina Arão tendo que ouvir Moisés. Alguns historiadores dizem que ele era fanho, outros dizem que ele era gago, outros dizem que ele era gago e fanho. Você já viu alguém falando em hebraico? Já viu esses caras, esses filmezinhos desses caras lá, daquele lado de lá? Como é que eles falam? Se a escrita deles já é embolada, você imagina eles falando aquele negócio.
que parece um monte de ponto, vírgula. Eu falo, que doideira é essa? Agora você imagina um gaguefanho tendo que falar para um cara o que Deus ia fazer. Imagina quantas horas Arão tinha que ficar ali tentando entender o que o homem ia falar, para falar com o faraó. Mas presta atenção, imagina se ele resolve dizer para Deus assim: Deus, eu tenho um probleminha na língua, você pode consertar ela aqui? Será que Deus não era poderoso para consertar a língua daquele homem? Deus tinha mandado ele colocar a mão dentro da camisa, tirou, estava leprosa, botou de novo, ficou curado. Será que Deus não podia curar a língua dele? Talvez Deus não quis. Sabe por quê? Porque o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na sua fraqueza, na sua limitação. Deus não te chama porque você é bom, Deus te chama porque Ele é em você. É só por causa disso. Deus não precisa que você saiba tudo, Deus não precisa que você seja o mais excelente, Deus só precisa que você esteja disponível para Ele fazer na sua vida. Irmãos, quem diria? Moisés ia voltar lá e ia fazer aquele monte de coisa acontecer através do poder de Deus. Não são as suas habilidades que fazem com que as coisas aconteçam. É aquilo que Deus liberou sobre você. Quando você chega no lugar, começa a se manifestar, começa a ser revelado aos homens. Chamado, ele precisa ter obediência. Moisés obedeceu tudo aquilo que Deus tinha dito. Abraão obedeceu tudo aquilo que Deus tinha dito, mesmo levando seu sobrinho. Chega uma hora, quando você carrega uma canguinha com você, que não é o que Deus mandou, chega uma hora que Deus estreita o negócio para tirar a canguinha. Sabe por quê? Ló era o plano B que Abraão tinha, se Deus falhasse. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus não tem plano B, Deus tem o plano. O plano de Deus, ele é perfeito. Deus só precisa que você resolva se lançar no que Ele disse. Irmãos, não tem problema se você ainda não entendeu isso. O problema é se daqui para frente você vai continuar vivendo o que você vivia antes. Nós estamos num tempo de revelação. Ei, Deus está querendo despertar a igreja para entender quem é a igreja, é nele. Deus está querendo despertar você para que você entenda que o Espírito dele, o mesmo que ressuscitou Jesus, vive em você e te ressuscitou nele já. Irmãos, quando eu estudava essa palavra, eu comecei a entender coisas que começaram a fazer muito sentido para mim. E é um sentido que a igreja tem que entender. Em você habita cura, em você habita vida, em você habita poder, em você tem tudo aquilo que a Bíblia diz que já foi liberado. Foi para mim, foi para você, é para a igreja essa mesma vida, esse mesmo poder. Só que chamado também tem uma coisa chamada processo. Nenhum chamado anda desacompanhado de um processo. Sabe por quê? Porque Deus te chama do jeito que você é, mas no meio do chamado, no meio do propósito, você tem que ficar igual Ele é. As pessoas precisam enxergar Ele em você. É por isso que quando a gente passa pela cruz, nós morremos para nós mesmos. E aí nós nos tornamos novas criaturas em Cristo. Só que as características, as reações, as ações de Cristo precisam ser vivas em nós. E é aí que mora o problema. Porque o processo de quando Deus te chama até o lugar que você precisa chegar para que o chamado se manifeste, às vezes nós atrasamos ele na nossa vida. Sabe por que nós atrasamos? Porque às vezes a gente quer fazer igual o nosso amigo Jonas. Deus fala assim: Jonas, vem cá, você vai lá para Nínive, você vai pregar lá. E fica tranquilo, Deus, estou indo. Pegou um barco para o outro lado e foi embora. Só que o problema é que às vezes a gente pensa que Deus não está vendo as nossas intenções, as nossas motivações e os nossos pontos de fuga. Deixa eu te falar, para todo ponto de fuga, Deus já botou uma porta fechada. Para todo ponto de fuga que você tem para Deus, Deus fecha uma porta lá na frente. Aí você vai ter que voltar para o lugar onde você começou. Presta atenção, Deus, irmãos, eu estou falando de Deus, não estou falando do anjo, eu não estou falando do arcanjo, eu não estou falando do querubim, eu não estou falando dos 24 anciãos, eu estou falando de Deus.
Criador de todas as coisas, Ele resolveu contar com você para se revelar aos homens. Deus resolveu escolher você para, através de você, as pessoas olharem para você e ver Jesus na sua cara. Deus escolheu você para que, através da sua boca, quando você disser assim, ó, seja curado, a cura dele se manifeste. Deus escolheu você para falar assim: ei, morto, levanta! Só que sabe qual é o nosso problema? A gente não acredita que Deus pode fazer em nós e através de nós. Aí a gente quer fugir. Deixa eu te dizer uma coisa: a sua oração é tão poderosa quanto a oração de Paulo, quanto a oração de Pedro, quanto a oração do próprio Jesus. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que eu e você somos tão filhos de Deus quanto o próprio Jesus é. Quando ele ressuscita, ele fala assim: ei, vai dizer para Pedro e para os meus irmãos que eu ressuscitei e vou encontrar com ele. Ele não fala assim: vai dizer para Pedro que só eu ressuscitei. Ele vai dizer assim: vai dizer para Pedro e para os meus irmãos. Jesus resolveu dividir quem ele é, para que eu e você nos tornássemos filhos de Deus, tão filhos quanto ele é, tão legítimos quanto Jesus é, tão cheios de vida do Espírito quanto Jesus é. Mas às vezes a gente não entende isso, e a gente começa a bater cabeça de um lado para o outro. Eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, eu quero fazer aquilo. Ei, para de querer ser o que você não foi chamado para ser, e seja a resposta para as nações, para a terra, para os homens, para a igreja, para a sua casa. Seja a resposta que Deus te chamou para ser. É diferente quando você quer ser e quando você entende o que Deus te chamou para ser. Quando você quer ser, você tenta construir com o seu braço. Mas quando Deus te chamou para ser, naturalmente Ele faz as coisas acontecer. Ser chamado por Deus é viver em obediência ao que Ele diz. Nem no vale de ossos secos, querido, o Ezequiel abriu a boca para falar o que ele queria. A Bíblia vai dizer que ele profetizou o que Deus mandou ele profetizar sobre os ossos secos. É por isso que os ossos ressuscitaram. Quando você declara o que Deus já colocou dentro de você e mandou você fazer, as coisas acontecem. É isso que acontece. Esperança do chamado. Ei, tem alguém esperando você se manifestar para que algo aconteça na vida dessas pessoas? O chamado, ele é algo que é para ser vivido em obediência. O chamado é uma carreira. O chamado não é acompanhado também se não tiver renúncia. O chamado tem que ter renúncia. Um dia, um jovem rico se aproxima de Jesus e fala assim: bom mestre, o que eu vou fazer aí para herdar o reino dos céus? Jesus já começa dando uma pancada logo, falando: ó, bom só tem um, que é Deus. Sabe por quê? Porque quando aquele cara começa a falar, ele não está se referindo a Jesus, ele está se referindo a ele, porque ele se achava muito bom. Aí Jesus, a Bíblia vai dizer que Jesus olha para ele e o ama. E aí Jesus começa a falar com ele na mesma linguagem, para ele entender quem era Jesus, para ele entender que ele viveu uma vida inteira andando em círculos, mas ele ainda não tinha entendido quem era o Jesus da história. Talvez por muitas vezes você tenha andado em círculos e ainda não entendeu quem é Jesus, porque você se acha muito bom. Se você não morrer para você mesmo, se você não tomar a cruz dele, você não vai viver o chamado dele. Não é pela sua força, é pelo Espírito dele. É isso que a palavra nos ensina. Aí aquele jovem, Jesus começa a falar: faz isso, faz aquilo, honra teu pai. Ele vira e fala assim: Jesus, eu faço aí tudinho, estou pronto para o chamado. Presta atenção, não é porque você viveu muitos anos dentro da igreja que Deus vai te enviar amanhã, se você realmente não estiver pronto. Se Deus não enxergar em você que você está pronto para ser enviado, não é porque você faz muita coisa na igreja que Ele vai realmente te enviar. Está lá o moço falando com Jesus que fazia tudo. Jesus: tá bom, você faz tudo? Então tá, então pega o que você tem, vende, dá aos pobres, vem me seguir. A Bíblia diz que ele fecha o coração, fica triste, vai embora. Aí Jesus fala: é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha. Aí Pedro surta: que negócio doido é esse? Que camelo passar no fundo da agulha, Jesus?
Aí eles começam a perguntar a Jesus, e Jesus começa a falar assim: ei, presta atenção, aquele que não deixar casa, pai, mãe, esposa, filho, bens, propriedades por amor a mim, não é digno de mim. Aí Pedro fica doido. Fala aí, Jesus, espera aí, eu deixei barco, eu deixei rede, minha esposa está em casa, o senhor até curou minha sogra, está tudo lá. E nós? Aí Jesus fala assim: ei Pedro, fica tranquilo. Todo aquele que deixou pai, casa, mãe, filho, esposa, parente, deixou tudo para trás por amor de mim, vai receber na próxima vida e nessa. Jesus não fala assim, vai receber só no céu, não. Jesus fala na próxima e nessa vida 100 vezes mais. Aí Pedro fica tranquilo, porque ele entendeu que à medida que ele andava, por mais que talvez ficou um amigo para trás, no meio da caminhada, Deus nos apresenta novas pessoas. Talvez você não se conhecia, você não conhecia essa pessoa que está do seu lado, quando você resolveu deixar pai, mãe, filho, tudo para trás, e Deus te apresentou novas pessoas. Jesus deixou a sua mãe, Jesus deixou os seus irmãos, e um dia alguém fala assim: ei Jesus, sua mãe e seus irmãos, daí fala assim: quem é minha mãe e meus irmãos? Aí eu fico imaginando a cara dos discípulos, eu fico imaginando Pedro, olha Jesus surtando de novo. Ele fala assim: minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu. Quantas pessoas andavam com Jesus? Chamado envolve renúncia. E às vezes deixar para trás para seguir um chamado dói. Abraão olha para o plano B. Abraão enxerga em Ló um filho, Ló enxerga em Abraão um pai. Ele olha e pensa: eu não tenho filho ainda, mas eu tenho esse menino aqui que eu amo. E Ló olha para ele e fala assim: eu não tenho pai, mas eu tenho esse cara aí. Aí Deus fala bem assim: deixa aí. A Bíblia vai dizer que quando Ló vai embora, eu fico imaginando o coração de Abraão arrebentado, por ter que abrir mão de alguém que ele amava, por ter que abrir mão de um plano B que ele tinha no bolso, se desse alguma coisa errada, porque ele falou assim: quem é que vai herdar isso aqui tudo que eu tenho? Às vezes a gente está preocupado com aquilo que não era para a gente se preocupar, porque quem nos chama para viver algo, ele te sustenta na caminhada. Ele é poderoso para prover para mim e para você o que nós precisamos durante toda a caminhada. Ele é poderoso para prover para mim e para você tudo o que você precisa para você chegar no lugar da promessa, no lugar do chamado. A Bíblia vai dizer que quando Ló vai embora, eu fico imaginando Abraão até chorando, gente. Você tem que ler a Bíblia e imaginar o que está acontecendo. Deus vira para ele e fala assim: ei Abraão, dá uma olhada para o chão aí, rapaz. E não tinha asfalto, tinha só terra. Dá uma olhada aí, conta aí os grãos aí, você consegue? Talvez Abraão enxuga as lágrimas. Não dá não, Deus, não dá não. Deus, pois é, assim vai ser a sua descendência. Um cara que tinha mulher estéril, gente. Um cara que tinha visto o plano B indo embora. Às vezes Deus faz umas perguntas para a gente no meio do trajeto que Deus parece que está ficando doido. Parece que no meio do processo Deus faz umas coisas com a gente e fala assim: Deus, vou falar para vocês. Agora eu estou entendendo por que eu perguntei para Deus umas coisas que eu perguntei. Agora eu estou entendendo. Outro dia eu virei para Deus assim: Deus, de que valeu a pena fazer isso, isso e isso? Agora eu estou lembrando uma coisa que Deus falou comigo, presta atenção. Quando Deus te chama para andar com Ele, o processo de santificação não é para você viver a bênção. A santificação é para você viver Deus. Você está entendendo? Você não tem que se santificar pela palavra da promessa. Você não tem que se santificar para você entrar na terra da promessa. Você tem que se santificar para você viver a vida de Deus. Você tem que se santificar para Ele. Às vezes parece que não vale a pena viver umas coisas que você vive por causa do Evangelho, mas eu quero dizer para você: continue andando naquilo que Deus te chamou para andar. Continue sendo doido da escola, continue sendo louco que as pessoas olham e falam assim: cara, você é doido.
mas continue andando naquilo que Deus te chamou para andar, porque o chamado, ele nos impulsiona, o chamado, ele nos empurra, o chamado nos mantém firme naquilo que Deus fala a nosso respeito. O chamado é começar a enxergar como Deus enxerga. Viver um chamado é isso. O dia que Deus olha para você e libera uma palavra para você, falando que você vai ser, não é porque Deus vai te fazer ser, Deus já te fez, Ele já te viu lá na frente. O dia que Deus resolveu te colocar na terra, Ele tirou de dentro dele e falou assim: esse aqui é o meu plano, vai lá. Talvez você está achando que você não tem chamado para nada, você tem sim. Nem que seja para estar aqui hoje, sentado no banco, cumprindo uma promessa de que você estaria me ouvindo pregar hoje, você foi. Porque um dia Deus disse isso. Então você está aqui cumprindo alguma coisa. Eu vou explicar para vocês algumas coisas. Eu fui ler no dicionário algumas coisas que eu vou compartilhar com vocês. Mas primeiro eu quero dizer, todo chamado ele tem um ponto de partida, ele tem um meio que corresponde a um processo, mas ele também tem um final. E o final, qual é o final do chamado? O final do chamado é você chegar no lugar que você tem que estar e começar a manifestar tudo aquilo que você foi chamado para fazer. Mas o chamado acaba aí? Não. O chamado, ele fala de legado. O chamado te faz deixar um legado para outros que virão. Você quer um exemplo disso? Jesus morre, ressuscita e sobe e deixa o resto da missão com quem? Com os discípulos. Jesus deixa um legado e alguém continua o que Jesus, da onde Jesus tinha parado. Ele fala bem assim: ei, se vocês crerem em mim, vocês vão fazer as mesmas e obras maiores que eu faço. Quando você chega num lugar que Deus te chamou para viver, a sua vida começa a gerar pessoas para ir a partir de um ponto que você não vai mais. Elias e Eliseu. O chamado de Elias foi até um ponto. O legado que ele deixou continuou em Eliseu. O meu chamado tem que cooperar com o seu crescimento, para que o seu chamado continue a partir de um ponto que eu não vou. Presta atenção, o seu chamado vai contribuir para a vida de alguém que vai além a partir de um ponto que você não vai. Nós como igreja nos completamos em Cristo para que o nosso chamado possa gerar vida em alguém, para que o nosso chamado possa gerar reino em alguém, para que o nosso chamado possa nos levar e impulsionar pessoas a viver aquilo que elas jamais imaginaram. Esperança do chamado, esperar, essa palavra esperança é uma palavra que muitas vezes parece que é só quando está tudo acabado. Ei, esperança do chamado é porque esse mundo está caído e em você as pessoas encontram esperança por causa do Cristo que elas começam a ver quando você se manifesta. A Bíblia vai dizer que a criação está aguardando com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Então essa criação que foi caída, esses homens que estão lá fora vivendo na perversidade, sendo pessoas más, elas estão esperando você se manifestar como luz, aonde o Deus te colocou, para que elas encontrem o mesmo Cristo que você encontrou. Eles estão procurando em tantas coisas a vida que você tem. Eles estão procurando em bares, pessoas, dinheiro, prostituição, aquilo que você encontrou em Cristo. Só que às vezes a igreja não se manifesta a criação. Porque só é filho de Deus quem passa pelo novo nascimento, quem passa pela cruz. Fora disso é tudo criatura. Então não vem com esse papo que todo mundo é filho de Deus. Não! A Bíblia está dizendo que não. Só é filho de Deus quem passa pelo novo nascimento em Cristo Jesus. Fora disso é criatura. É criatura. Só é filho quem nasce de novo. Só é filho quem começa a viver o chamado da cruz. Eu quero dizer para vocês, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Hebreus 11. Eu fui pesquisar o sentido da palavra esperança. Fui lá no dicionário. Sabe o que o dicionário diz? Deixa eu abrir aqui em Hebreus primeiro aqui.
O dicionário vai dizer bem assim, sentimento de quem vê com possibilidade a realização daquilo que deseja, confiança em coisa boa, fé. Você quer entender o que é esperança? Ora, a fé é a certeza de que havemos de receber o que esperamos e a prova daquilo que não podemos ver. Porquanto foi por meio da fé que os antigos receberam bom testemunho, e pela fé compreendemos que o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus, e aquilo que pode ser visto foi produzido a partir daquilo que não se vê. Versículo 6 diz assim: em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer que ele é real e que recompensa a todos quantos se consagram a ele. Esperança está ligado à fé. Se um dicionário humano está dizendo que esperança é um sentimento de que é possível realizar, a fé me diz que já é possível viver aquilo que eu estou esperando. Então a esperança, ela é acompanhada também de fé. Então presta atenção, quando você foi chamado para viver, para viver uma esperança de um chamado, a Bíblia também está dizendo para mim e para você que existe uma fé de Deus para com a sua vida, de que na sua vida vão acontecer coisas boas, que você é um resultado perfeito daquilo que ele já tinha pensado. Talvez você olhe para você e fale bem assim: mas você, Deus te chamou, e Deus acredita em você, por isso que Deus investe em você, por isso que Deus chamou você. Só que existem chamados específicos. Uns foram chamados para pastores, apóstolos, evangelistas, mestres, doutores, profetas. Talvez você fale assim: mas eu fui chamado só para vir na igreja? Não. Você foi chamado para anunciar as boas obras de Cristo aonde você estiver. Talvez você é um excelente mecânico, e aonde você está, você pode manifestar a resposta de Deus aos homens. Talvez você é um excelente administrador. Eu até brinco às vezes, tem um Tiago aí, o Tiago foi chamado para ser administrador. Olha como é que o cara desempenha com excelência. De vez em quando até pego uns conselhos com ele para ficar. Falei assim: se a igreja prosperou, eu vou prosperar também, porque eu sou a igreja. Vou ouvir os conselhos desse cara. É um chamado dele. Teve gente que foi chamado para construir a Arca da Aliança, e Deus falou o nome da pessoa. Teve gente que foi chamado para construir o tabernáculo, e Deus falou os nomes. Teve gente que foi chamado para tocar um instrumento no culto, e Deus falou o nome. Teve gente que foi chamado só para oferecer culto a Deus, e Deus falou o nome. Talvez você está achando que você não serve para nada aí. Deus te chamou pelo nome para ser alguma coisa que talvez você ainda não entendeu. Chamado não quer dizer que você tem que servir só nas quatro paredes. Talvez Deus vai te levar para... Vou usar o exemplo do pastor. Talvez Deus vai te levar lá para a Amazônia, você pregar no meio dos índios, não tem parede. Talvez Deus vai te levar, agora está todo mundo da glória, para os Alpes suíços. Talvez Deus vai te levar para a Dinamarca, para a Romênia, para o Canadá, mas Deus também pode te levar para a África, Sudão, Azerbaijão. E aí? Você vai viver o seu chamado aonde? Só nas quatro paredes? Você está entendendo o que Deus está querendo falar com você nessa noite? Existe uma esperança de Deus em você. Existe uma esperança que foi depositada em você, para que você seja tudo aquilo que Ele já sonhou com você. Deus está querendo que nessa noite a gente se posicione com o que Ele sonhou, queridos. Deus não quer que você se posicione simplesmente com a sua vontade. Deus quer que você se alinhe com a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. É você que tem que se moldar ao chamado de Deus. Não é Deus que molda o chamado a você. É você que se molda ao chamado de Deus. E sabe qual que é o molde de Deus? Cristo. Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em nós, a esperança da glória. Que glória é essa? Que glória é essa? Irmãos,
Eu preparei tanta coisa, eu desenhei tanta coisa, mas eu estou vendo que Deus está conduzindo para uma questão de chamada entendimento de quem você é nele, no chamado que ele tem para a sua vida. Sabe o que está faltando para a igreja dos nossos dias? Entender quem ela realmente é nele. Está faltando entender que o poder que ressuscitou Jesus já está dentro de você. Então você vai chegar na sua casa hoje, sabe aquela pessoa que você não acredita mais que vai se converter? Bota a mão na cabeça dela e libera uma palavra de vida hoje. Sabe aquele problema que parece que não resolve? Libera uma palavra de vida, porque tem poder dentro de você. Começa a dar sinais do céu na terra. Deus te chamou para dar sinais do céu na terra, porque existe esperança. As pessoas têm que encontrar essa esperança em você, e você é essa esperança de Deus para os homens. Você continua o chamado de Jesus nos nossos dias, queridos. Eu quero encerrar com Romanos 8. E eu quero que você grave isso na sua Bíblia, apesar de eu já ter falado. Ai, Jesus, Tu és bom, Senhor. Você achou aí? 8:19. Eu queria que você declarasse isso comigo nessa noite. E eu quero que você troque filhos pela palavra eu. Vamos lá? A própria natureza. Não pode, eu não, por mim, né? Vai ficar meio estranho, né? Vamos conjugar o verbo certo, né? Vamos lá. A própria natureza criada aguarda com vívido anseio para que eu, não mim, seja revelado. Presta atenção. Por que eu disse para que eu seja revelado? Presta atenção. Cristo já se revelou a nós. Agora Ele precisa se revelar em você. Você não vai ver Cristo descer na terra, porque se Ele vier aqui, a gente morre tudo, irmãos. Não vai sobrar ninguém. Você sabe como é que Deus vai usar? Você sabe como é que Deus vai salvar pessoas que ainda não conhecem Ele? Se revelando em você e através de você. Você precisa ser revelado. Só que para você ser revelado, você precisa chegar no lugar que Deus te chamou para estar. Chamado fala de lugar. Chamado fala de caminho. Carreira fala de estrada. E o significado, a definição de carreira é caminho apertado. Ele diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E o caminho, a porta que Ele manda entrar é a porta estreita. Deus vai te moldar nele, para que você seja revelado nos últimos dias. E através de você, Cristo seja visto pelos homens. Só que você precisa ter essa esperança dentro de você. Você precisa ter essa certeza dentro de você. Você precisa ter essa convicção dentro de você, que Cristo em nós é a esperança da glória. É a esperança para aqueles que estão se perdendo. Cristo em nós é a esperança para esse mundo perdido. E isso é tão verdade, que o dia que o Espírito for tirado e a igreja for retirada, o anticristo vai começar a governar. Nós precisamos ser retirados, a igreja precisa ser retirada, o Espírito precisa ser retirado, para que algumas coisas aconteçam. Então, você tem noção da importância que você tem ainda na terra? Nós estamos vivendo os últimos dias, queridos. Esse congresso é revelação, é para que você entenda a plenitude daquilo que Deus quer fazer na igreja e através da igreja nos últimos dias. Deus está contando com você. Então esquece aquele mimizinho que às vezes a gente tem, mas eu não sou importante, mas eu não faço isso. Ei, você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Não é pela sua habilidade, é pelo que Ele já fez. Deus só precisa que você chegue no lugar que Ele designou para você. E a palavra que foi liberada sobre você, ela vai manifestar. Presta atenção. A palavra que foi liberada sobre você, quando você chega no lugar que Deus tem, ela manifesta o desígnio pela qual você foi chamado. O que vai manifestar Deus no lugar que você chega é a palavra que Ele já liberou sobre você. É a palavra que você carrega.
É por isso que a gente não pode parar, queridos. É por isso que a gente não pode desanimar. Quem tem chamado tem propósito, quem tem propósito tem aliança. E quando Deus tem aliança com alguém, nada e nem ninguém te para. Você só precisa entender isso. Se você está querendo parar, você precisa lembrar da aliança. Se você está querendo parar, você precisa lembrar do seu chamado. Se você está pensando em parar, você precisa lembrar de quem te chamou para andar. Porque chamado fala de caminhar. Tem que andar. E você anda para um lugar. Às vezes você não entende o porquê que você está andando, mas no meio do caminho Deus começa a falar para você por que Ele te chamou para andar. Deus só precisa que você ande. Então nessa noite comece a andar de acordo com aquilo que Deus te chamou para andar. Comece a viver de acordo com aquilo que Deus te chamou para viver. Você não é um projeto falido, querido. Você é um plano perfeito de Deus, que talvez ainda não entendeu isso. Um dia eu vou pregar de novo aqui sobre a pipoca, porque Deus fala com a gente, né, a partir daquilo que a gente gosta. Eu gosto muito de comida, e tem hora que Deus fala comigo através da comida. Eu vou só te dizer uma coisa: o milho de pipoca é pipoca, só que ele ainda não sabe. Você sabia disso? O milho de pipoca é pipoca, só que ele ainda não sabe. Ele só vai saber quando ele passa pelo processo. E é isso que Deus está fazendo com você. Talvez você ainda não entendeu quem você é, mas você já é o que Deus disse que você é. Você já é o que Deus te chamou para ser. Talvez você ainda não entendeu isso. Então passe pelo processo e seja tudo aquilo que Deus te chamou para ser. Sacode essa pessoa que está do seu lado aí. Fala assim: deixa de ter essa cara de milho e vira uma pipoca logo. Tem alguém esperando você. Tem alguém esperando você como resposta de Deus. Tem alguém esperando você se manifestar em um lugar, porque você é um sonho de Deus e uma resposta de Deus para as nações. Você crê nisso nessa noite? Então eu queria que você se colocasse de pé. Todo mundo que tem um chamado, todo mundo que tem um propósito, também sabe a quem adora. Toda pessoa que é chamada, ele tem um coração adorador, porque ele entende de quem ele é. Existe um segredo, queridos, para quem vive chamado: adoração, oração. Elas têm que andar juntas. Adoração e oração. Queridos, eu vou falar para vocês uma coisa. Tinha tanto tempo que eu tinha esquecido do meu lugar. O dia que o Edson pregou aqui, ele falou um negócio tão interessante, tão poderoso. Tem gente indo embora e deixando Jesus, e Jesus ficou no mesmo lugar. Quando ele falou isso, eu lembrei do meu quarto de oração. Eu falei aqui que eu voltei a ir ao monte, no lugar onde Deus falou pelas primeiras vezes: ei, volta hoje para o lugar da oração. Volta hoje para o lugar da adoração, porque aonde há adoração, aonde há oração, existe manifestação de poder de Deus. Existe manifestação de Deus quando você vive essas realidades. Talvez você se perdeu e já não consegue adorar mais. Eu quero dizer para você: o Deus a quem você adorou outrora está nessa casa. Então fecha os seus olhos, esquece de quem está do seu lado e começa a adorar Ele, porque enquanto você adora Ele, a presença dEle vai se tornando mais intensa, vai se tornando mais forte. Ela começa a te conduzir a uma outra realidade que você já tinha esquecido. Fecha os seus olhos aí. Chamado também fala de mudança de mente, queridos. O que precisa mudar na sua mente? O que precisa mudar dentro de você para que você comece a enxergar como Deus enxerga? O que você precisa mudar dentro de você para que a vida dele comece a ser aparente dentro de você? A primeira pregação de Jesus para quem ele chamou foi: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Chamado não começa sem passar pela cruz. Talvez está na hora de você se arrepender de algumas coisas que você começou a errar no meio do caminho.
Volte-se para Deus enquanto ainda há tempo. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Fale com Ele nessa noite. Lance os seus medos nele, lance as suas ansiedades nele, lance as suas preocupações sobre Ele. Qual é a resposta que Deus está esperando ouvir de você, que até hoje você não teve coragem de dar para Ele? Você vai ter que dar conta de toda a palavra que foi liberada sobre você. Você não precisa de uma nova palavra, você só precisa que a palavra que já foi liberada se manifeste em você. Você não precisa de uma nova palavra, você só precisa obedecer a primeira palavra que já foi liberada sobre você, porque Deus não erra naquilo que Ele diz, Deus não masca naquilo que Ele fala conosco. Deus não é como o homem que mente ou que se arrepende. Ei, quando Ele diz, já está dito, já está liberado. Talvez você está procurando uma nova palavra de Deus. Ei, volta para a primeira. O que Deus disse com você lá na primeira vez que Ele te chamou? Volte-se para aquilo que Deus disse para você e obedeça a primeira palavra. Aleluia. Pai, nós te damos graças nessa noite. Que a Tua luz ilumine os nossos corações, Senhor, para que nós possamos entender qual é a esperança do nosso chamado, para que nós possamos compreender para que o Senhor nos chamou, Jesus. Eu sei que tem pessoas aqui, Senhor, nessa noite, que acham que não são chamadas para nada, mas Espírito Santo traz no coração dos Teus filhos a revelação para a qual eles foram chamados, Senhor. Acende no coração dos Teus filhos aquilo que se perdeu com o tempo, Senhor. A Tua palavra diz que o Senhor não apaga o pavio que fumega, que o Senhor não pisa a cana que está trilhada. Jesus, acende de novo no coração dos Teus filhos aquilo que se perdeu com o tempo, e leva os Teus filhos para o lugar para o qual eles foram chamados, para que eles possam manifestar, para que eles possam ser revelação do Senhor na terra, para que a criação possa encontrar a resposta que elas procuram. Que nós possamos ser luz nesse tempo, Senhor. Que nós possamos continuar o Teu chamado na terra, Jesus. Nós nos colocamos como disponíveis para o Senhor. Nós sabemos que não é na nossa força, nós sabemos que não é na nossa habilidade, mas é no Seu poder que tudo acontece. Forma as nossas vidas, Senhor. Molda as nossas vidas e faz de nós tudo aquilo que está no Seu coração. Que a partir de hoje nós possamos corresponder com aquilo que o Senhor já sonhou para nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Ouvi o meu Senhor. Eu não vou parar. Declare isso nessa noite, Gastarei minha mas declare com intensidade. Você está no meio de uma semana profética. Eu não vou Você está no meio de uma semana profética. Gastarei minha vida aos Teus pés. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Enquanto você declara isso, Ele vai trazendo à tua memória palavras antigas, promessas que foram esquecidas, talentos que foram deixados para trás. Enquanto você declara isso,
Ele vai fazer queimar no teu espírito palavras que um dia Ele lançou sobre a tua vida, promessas que um dia Ele lançou sobre você. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Nós não vamos parar, eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés para cumprir tua vontade. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Deixa queimar, 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 deixa queimar. Ainda de olhos fechados, fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. Você está envolvido num ambiente profético. Você está envolvido num ambiente profético. Esse não é qualquer ambiente. E eu quero te perguntar nessa noite: qual é a palavra que um dia Ele lançou sobre a tua vida? Quais foram as promessas que um dia Ele te fez? Qual é o chamado que um dia Ele fez queimar no teu coração? Eu quero te convidar nessa noite a reagir à palavra. Reaja à palavra. Eu quero te convidar nessa noite a você reagir à palavra profética, a você deixa queimar dentro de ti, deixa queimar dentro do teu espírito aquilo que um dia Ele falou contigo. Deixa queimar no teu espírito aquilo que um dia Ele lançou sobre a tua vida. Quem é fácil ter que me dar cova dar a